Perguntas das Damas Gnósticas, segunda. Discípula. Mestre, a mulher perde energias no menstruo. A Bíblia, quando se refere a este aspecto da mulher, diz: quando a mulher tiver fluxo de sangue, e o seu fluxo for no seu corpo, 7 dias estará separada, e qualquer que a tocar será imundo até a noite. LV 15h19. Desde o versículo 19 até o 33 se refere a esse aspecto da mulher. De igual forma, quando fala da fornicação do homem, LV 15, 16,17. O autor da Energia Criadora diz que o menstruo contém as mesmas substâncias que o sêmen, energia masculina, isto é, lecitina, fosfato, colesterina, substâncias que servem para fortalecer o cérebro. Nossa pergunta é: a menstruação é fornicação? Mestre, quero que saibais, com inteira clareza, que a menstruação jamais é fornicação. Isso é óbvio. A Bíblia diz que a mulher, quando está menstruando, é imunda, não pelo óvulo que perca, senão porque há sangue que espelhe, obviamente, está carregada de humores deletérios dos quais podem multiplicar-se muitas larvas. Em todo caso, se qualquer varão casto pode eliminar um zoosperma para fecundação, a mulher tem direito a eliminar um óvulo, e nisso não há delito nem fornicação. Sim, perde alguns princípios vitais no sangue eliminado, mas cientificamente, só espelha um óvulo que escapa da vesícula de Graff do ovário. Que não se exagere, pois, se disséssemos que pelo motivo de perder a mulher um óvulo mensal, cai em fornicação, seria tão absurdo como afirmar que pelo fato de eliminar, o varão, um zoosperma durante uma prática de magia sexual, também haja caído no mesmo delito. Sejamos judiciosos, reflitamos com serenidade, olhemos as coisas como são e sem exagerações. Menstruação não é fornicação. Discípula. O autor do livro Energia Criadora diz que o homem leva vantagem à mulher em inteligência, desde o momento em que ela inicia sua puberdade, isto é, mal começa a perder o óvulo mensal, e que a menstruação na mulher equivale a uma poluição no homem. O mesmo autor diz que Joana d'Arc suspendeu a função natural da menstruação. Crê você que a sabedoria de H.P. Blavatsky e de muitas ocultistas se originou devido a que suspenderam essa função natural? Mestre, é absolutamente falso que a menstruação equivale a uma poluição. Qualquer sabe que em uma poluição noturna, um varão perde de 7 a 8 milhões de zoospermas. Em câmbio, em uma menstruação causada pela perda do óvulo mensal, a mulher só perde um óvulo. Assim é que, matematicamente, o autor do livro Energia Criadora, nisto, está absolutamente equivocado, porque as matemáticas não falham. Enquanto aos elementos químicos como a lecitina e outros, é ostensível que todos se encontram no sangue, mas o sangue eliminado pelo menstruo só conduz desperdícios mortos ou princípios químicos já inúteis para o organismo. Discípula. Mestre, biologicamente, o cérebro do homem é de maior volume que o da mulher, segundo o autor do livro Energia Criadora, e em associação ao citado na pergunta anterior, relacionado com a perda do óvulo mensal. O homem leva vantagem à mulher em inteligência, já que devido à perda de lecitina, fosfato e colesterina, que são substâncias que fortalecem o cérebro, eles asseguram que o homem é mais inteligente que a mulher. Que diz você disto? Mestre, muitas mulheres levam vantagem em inteligência ao homem. Existem muitas mulheres geniais, H.P. Blavatsky, N. Bezan, M. Collins, etc., foram, realmente, mais inteligentes que muitos varões que se consideram geniais. Discípula. Quando a mulher vai menstruar, geralmente se lhe apresentam incômodos nas pernas, quando engravida se lhe incham as pernas e quando se casam lhe saem varizes, etc. Além disso, muitos varões acostumam a olhar as pernas da mulher e lhes produz estados eróticos. Você faz ênfase em suas obras sobre a reprodução por esporos nos tempos primitivos. Crê você que as pernas têm alguma relação especial com o sexo? Mestre, existiu reprodução por brotação na época hiperbórea, esporos que se desprendiam das panturrilhas. Contudo, o hermafrodita de carne e osso, o hermafrodita lemur, se reproduzia por gemulação. Este hermafrodita menstruava dentro do interior orgânico. Tal ovo, depois de certo tempo, como nas aves, abria para que a nova criatura nascesse. Esta última se alimentava do pai e mãe.
Separados os seres humanos em sexos opostos, seguiu a menstruação na parte feminina, com a diferença que já o ovo não era fecundado pelo organismo que o produzia. Para que a raça humana continuasse se necessitou então a cooperação sexual, a cópula química. Esta separação em sexos opostos está simbolizada no Gênesis, com a cena aquela em que Deus tira de uma costela de Adão, a Eva da mitologia hebraica. Discípula. O que nos pode dizer dos dois selos da mulher, o do ímen e o emocional, isto é, o que está relacionado com o excesso de sensação erótica, paroxismo, orgasmo, etc. Mestre. Isso do ímen é grandioso. A virgindade foi sempre venerada pelas grandes civilizações esotéricas dos antigos tempos. Desgraçadamente, nesta etapa decadente do Kali Yuga ou Idade Negra, tudo tem mudado. Os gringos odeiam a virgindade. A toda menina que nasce nos Estados Unidos, opera-lhe cirurgicamente para eliminar-lhe a virgindade. É muito natural que a mulher sinta o impulso sexual, outra coisa é o excesso de sensação erótica. Isto assinala, indica, paixão animal desenfreada, degeneração bestial. Discípula. Que mensagem envia a mulher solteira? Mestre. A mulher solteira deve saber aguardar. A grande lei, o pai que está em secreto, sabe melhor o que nos convém, e em seu momento e em sua hora dará a solteiro o marido que necessita. Por algo se nos tem dito que matrimônio e mortalha do céu baixam. Com o Vajroli Mudra, os solteiros e solteiras poderão transmutar sua energia sexual e aproveitá-la para seu desenvolvimento íntimo, enquanto lhes chegue a hora de baixar a nona esfera. Discípula. Mestre, temos sido informados de que a mulher não pode progredir igual que o homem na senda. A que se deve isto se tanto o varão como a mulher possuem sua energia criadora para formar os corpos existenciais do ser? Mestre. A mulher pode avançar no caminho como qualquer homem, alcança a mestria na quinta iniciação do fogo. Avanços posteriores são possíveis através de tremendos superesforços íntimos. Abraxas Internacional no 37, julho-agosto 1973. Discípula. Mestre, se diz que a mulher quando fica gestada, automaticamente deve suspender toda a prática do AZF. E continuar suas práticas como solteira, isto é, transmutação de solteira. Nossa inquietude é a seguinte: se a mulher ao ficar gestada, automaticamente deixa de ovular, então o que transmuta? Mestre. A mulher encinta deve aguardar a que nasça a criatura, antes de reiniciar seus trabalhos de transmutação sexual. Abraxas Internacional no 38, janeiro-fevereiro 1974. D. Uma mulher pode ter poluições, sejam estas noturnas ou não. Mestre. A mulher sim tem poluições noturnas. Ainda que muitos não o creiam, um sonho erótico produz poluições. As mulheres que têm passado por tais experiências sabem muito bem que a poluição feminina é um fato, e fatos são fatos, e ante os fatos temos que render-nos. Discípula. Em caso de as ter, como é a substância que ejacula e que nome recebe? Mestre. O licor seminal feminino é cristalino, também denominado vidro líquido, flexível, maleável. Não levará, naturalmente, milhões de zoospermas como no caso concreto dos varões, mas sim leva princípios vitais, hormônios, forças e substâncias extraordinárias. Não há dúvida que a mulher com orgasmo perde riquezas incalculáveis, calorias, pranas, princípios elétricos e magnéticos, hidrogênio sexual C12, mediante o qual é possível criar os corpos existenciais do ser. Discípula. Em um ato de magia sexual pode haver rompimento do ímen? Mestre. Na Idade Média, muitos gnósticos praticavam uma maituna com virgens vestais em forma de careza, sem as desflorar, deitados de lado sobre o leito nupcial, subintroduziam o falo naquela parte sexual compreendida entre os lábios vaginais e o ímen. Com o tempo, este último ia se tornando elástico, a introdução lenta, mas progressiva, se realizava em forma cada vez mais profunda, e assim, a mulher continuava sendo virgem sempre. Depois de muito tempo, o falo podia penetrar em sua totalidade continuando a mulher sendo virgem. Este sistema é formidável para conservar a esposa sacerdotisa virgem.
Realmente, a virgindade é um poder formidável. Ditosos, infinitamente ditosos, aqueles que possuam uma vestal virgem para o Maituna, magia sexual. Abraxas Internacional no 39, março-abril 1974. Discípula. Uma mulher que se mantenha virgem, que não tenha sido desflorada, é possível que tenha sonhos onde se veja e se sinta em união sexual? Isto é, o que nunca tem feito fisicamente poderá fazer com seu corpo astral lunar ou será recordação de vidas anteriores? Ou não será possível? E em caso de que se efetue, a que se deve? Mestre. A virgindade do corpo não é a virgindade da alma. Qualquer mulher, virgem do corpo, tendo o ego vivo, não é virgem de alma, e por isso, seu ego fornica incessantemente originando orgasmos, poluições noturnas, durante o sono. Abraxas Internacional no 41, setembro-novembro 1974. Discípula. Mestre Samael, muitas damas casadas e solteiras nos perguntam como vê a disciplina sexual gnóstica o fato que a mulher quando se sente em estado de emotividade sexual, experimenta palpitações em seu centro sexual, querem saber se deve evitar-se ou se é correto. Também nos manifestam que em sonhos o tem sentido, e elas inconscientemente começam a transmutar e imediatamente se apresenta esta sensação. Mestre. As palpitações no sexo são indício do orgasmo e isso deve evitar-se antes que apareçam, por meio da transmutação. Abraxas Internacional no 46, outubro-dezembro 1975. Discípula. Mestre, alguns estudantes que conhecem a gnosis dizem que os filhos são obstáculos para a autorrealização. Devido a esse conceito que entre outras coisas não estamos de acordo já que se necessita que se reincorporem seres superiores e para que eles reencarnem se necessitam de lares superiores e precisamente os gnósticos, por meio da castidade científica poderão trazer a seus lares filhos superiores, mestres de sabedoria. Contudo, estudando a história de alguns mestres da Fraternidade Branca, temos podido ver que não têm tido filhos. A que se deve isso? Por que Jesus o Cristo em sua história sagrada não figura como se tivesse tido filhos? Mestre. Ser mãe não é um delito. Bendita a mulher, para a predestinação nascida. Os filhos jamais poderão ser óbice para a autorrealização íntima do ser. Ninguém conhece a vida privada do grande hierofante Jesus. É inquestionável que ele também foi um homem completo no sentido íntegro da palavra, e por ende, é ostensível que soube ser pai. Ninguém conhece a vida particular do grande Kabir Jesus. O drama cósmico que ele representou, não é sua vida humana particular, pois tal drama é de ordem universal. Muitos mestres representaram também tal drama no passado e muitos o representarão no futuro. Como exemplo concreto do pouco que se sabe sobre Jesus, temos a frase aquela que pronunciou no Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani. Muitos, ao escutá-lo, pensavam que chamava Elias, mas em verdade ninguém o entendeu, pois é evidente que tal frase não era hebraica, senão maia. Qualquer índio maia de Guatemala ou Yucatán sabe muito bem que o significado de tal frase é o seguinte: agora, afundar-me na pré-aurora de tua presença. É inquestionável que o linguagem ritual do grande Kabir era o maia. O grande hierofante aprendeu o maia e o Nagã no Tibete antiquíssimo. No mosteiro de Emis, em Leh, Caxemira, limítrofe com o Tibete, existe um texto velhíssimo que a letra diz: quando Jesus deixou o lar, em sua terra, primeiro foi ao Egito, e ali estudou a antiga religião osiriano-maia. Do Egito passou à Índia, e em muitas cidades, incluindo Benarés e Larore, estudou os ensinamentos do Buda Gautama. Depois entrou ao mosteiro do Himalaia, onde estudou diretamente o Maia e suas ciências cósmicas. Ao final de 12 anos, se converteu em um mestre. Em Palestina, Jesus, o grande rabino de Galileia, foi membro ativo da casta dos essênios, que tinham seu mosteiro gnóstico às margens do Mar Morto. O grande Kabir Jesus alcançou os graus de mestre perfeito e grande eleito, trabalhando na forja acesa de Vulcano. Não é possível autorrealizar-se sem a prática do Sahaja Maituna, a sexo yoga. H.P. B não teve filhos porque se casou já muito velha, com o ancião coronel Ouskut. O primeiro matrimônio de H.P.B.
Com o conde Blavatsky, não se conta pelo fato mesmo de não ter levado, com o citado senhor, vida conjugal. Discípula. Durante que tempo e quantas vezes se deve repetir o Vajroli Mudra? E pode ser antes do banho ou depois do banho? Mestre. Repitase 3 vezes o experimento, assim transmutam os solteiros. Massagem forte quando se quer transmutar intensivamente. Pureza, castidade, santidade. O Vajroli Mudra do Indostão deve fazer-se antes ou depois do banho, jamais durante o banho. É o Vajroli Mudra maravilhoso para a transmutação sexual, contudo como só se pode neste caso trabalhar com uma só das 3 forças primárias da natureza, é óbvio que não se logra jamais, com este procedimento, o despertar da chama sacra da espinha dorsal, mas sim se pode, mediante este sistema, utilizar a energia sexual para despertar consciência. Discípula. Mestre, nós sabemos que a mulher tem milhares de óvulos e que só 700 se alcançam a amadurecer e que com as práticas de transmutação não só se aproveita a energia dos óvulos que se alcançam a amadurecer, senão que se aproveitam os outros milhares e que o caso da mulher que desconhece estes ensinamentos, não só desaproveita os maduros, senão os imaturos, por isso a mulher gnóstica lhe supera em todos os campos. Contudo, nos surge esta inquietude, se a mulher, ao chegar à menopausa, deixa de ovular, então, o que transmuta? Mestre. A energia sexual não somente está nos óvulos, senão também em todo o sistema sexual feminino. Discípula. Na página 171 de seu livro O Mistério do Áureo Florescer, diz, a mulher consagrada, a Suvani, sabe fechar mediante a vontade todos os esfíncteres comprimindo o ioni até o máximo a fim de evitar o orgasmo e a perda de licor seminal. Assim o ensina a iniciação Tantra. Nossa pergunta é, este licor sexual que diz você, que substâncias contém? Mestre. O sêmen sexual feminino existe, ainda que a ciência oficial não o reconheça, isso é óbvio. O licor seminal feminino é cristalino, também é denominado vidro líquido, flexível, maleável. Não levará, naturalmente, milhões de zoospermas como no caso concreto dos varões, mas sim leva princípios vitais, hormônios, forças, substâncias extraordinárias. Não há dúvida que a mulher com orgasmo perde riquezas incalculáveis, calorias, pranas, princípios elétricos e magnéticos, hidrogênio sexual C12, mediante o qual é possível criar os corpos existenciais do ser. Discípula. A que idade está a mulher preparada sexualmente, isto é, que idade recomenda você à mulher para contrair matrimônio, praticar a castidade científica, o Maituna? Mestre. A mulher desde os 18 anos de idade já está devidamente preparada para o Maituna. Discípula. O que é uma Suvani? Mestre. Uma Suvani é uma mulher preparada para sexo yoga, a esposa sacerdotisa. Discípula. O que opina você da obra de H.P. bem intitulada Isis sem véu? Mestre. É uma boa obra, contudo, chegou a hora de rasgar véus e de entregar o esoterismo crístico publicamente. Extractos do livro Enigma Feminino, edição do ano 1974, por Beatriz Marta de Andrés. Discípula. Hoje em dia, a maioria dos médicos recomendam as pílulas anticonceptivas, como medicamento efetivo para a regulação da menstruação e também para evitar as fortes cólicas menstruais, isto a mulher solteira. Você o que opina a respeito? Mestre. As pílulas anticonceptivas, para curar cólicas menstruais, me parece algo completamente empírico e absurdo. Em nome da verdade temos que dizer que as gentes atuais desconhecem a ciência pura. Isso que agora chamam ciência, não é mais que um podridouro de teorias lamentáveis. Considero, pois, que tais procedimentos tão artificiosos, em voga, são prejudiciais em 100% para a saúde humana. As cólicas menstruais devem ser curadas por meios mais eficientes, não mediante pílulas anticonceptivas que de nada servem. É criminosa a atitude de todos esses cientistas do anticristo, que têm inventado a tão famosa pílula anticonceptiva, com todas suas sequelas e derivados. Obviamente, todas vocês, as mulheres, têm sido vítimas do anticristo.
Entendase por anticristo, a falsa ciência, a tão alardeada academia, o cientificismo ultramodernista. Não é realmente necessária, de modo algum, a famosa pílula anticonceptiva. Quem queira de verdade controlar um pouco a questão da concepção, que trabalhe com o arcano AZF. Discípula. No caso de uma mulher que tem regulado a família por meio das pílulas anticonceptivas, conhece logo o ensino gnóstico, deve fazer algo para desintoxicar o organismo rapidamente? Ou a natureza sábia se encarrega disso? Mestre. Enquanto a intoxicação que tenham recebido com tanto mistureba preconizado pelos cientistas do anticristo, devem deixar tudo à natureza. Ela se encarregará, por certo, de depurar absolutamente o organismo. Repetimos, não é necessário, de modo algum, o sistema de pílulas anticonceptivas, que é criminoso 100%. A natureza é muito sábia e tem leis para controlar o excesso de população. Lembrem vocês que tudo na natureza está sujeito à lei do pêndulo, que se hoje existe explosão demográfica, quando mude nossa posição, com o movimento do pêndulo, ficaremos no outro extremo e haverá, precisamente, descida demográfica mínima. Há, pois, um plus e um minus, nesta questão da população. Todo plus demográfico é devidamente controlado pelas leis da natureza. Quando a população humana é excessiva, sobrevém sempre a guerra ou a peste, ou ambas as coisas à vez. O fato de que nestes precisos momentos haja explosão demográfica, assinala a vinda da guerra, da peste e de muitas outras epidemias mais. Discípula. Uma pessoa que por controlar a concepção e tenham sido alteradas suas funções sexuais normais com a ligadura de trompas, vasectomia, etc., que probabilidades tem na transmutação sexual? É igual a outra que seja normal? Cria seus corpos existenciais superiores do ser? Mestre. Antes de tudo se necessita da disponibilidade ao homem. Tenhas em conta que o Sol está fazendo um experimento maravilhoso no tubo de ensaio da natureza, quer criar homens. Bem sabemos nós que a raça dos humanoides é necessária para poder captar determinados tipos e subtipos de energia cósmica, que logo transforma e retransmite as capas anteriores do organismo planetário. Triste situação a do humanoide. Verdade. Contudo, o Sol com sua sapiência quer algo mais e tem colocado, dentro das glândulas endócrinas sexuais do humanoide, os germes para o homem. Tais germes podem desenvolver-se, se nós cooperamos. Se não cooperamos, o ensaio do Sol fracassa. Durante os primeiros 8 séculos do cristianismo, criaram-se muitos homens, mas na Idade Média, as criaturas foram poucas e agora são muito raras. Para que exista o homem, se necessita que os germes para os corpos existenciais superiores do ser, localizados nas glândulas endócrinas sexuais, se desenvolvam convenientemente. Tais germes não poderiam desenvolver-se se em nós não existe cooperação. É também inquestionável que tais germes não poderiam desenvolver-se em um ambiente desfavorável. Quando se fazem ensaios glandulares, quando se fecham as trompas, quando se alteram as glândulas, quando se fazem transplantes de glândulas ou se enxertam no organismo glândulas de macaco ou algo semelhante, as condições não resultam certamente muito felizes, como para que os germes do homem possam desenvolver-se em um organismo assim. Se observamos nós as formigas, podemos dar-nos conta de que, no passado, foram humanoides. Mas desgraçadamente, os cientistas que afloraram entre essa raça de humanoides, se dedicaram a ensaios prejudiciais, tiraram glândulas, fizeram transplantes, fecharam trompas, etc., 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 e como resultado, os germes para o homem não puderam desenvolver-se nessas criaturas. Antes bem, estas foram pouco a pouco empequenecendo-se, alteraram sua morfologia básica, e hoje em dia são essas criaturas que bem conhecemos, e que abundam em todos os cantos da terra. Assim pois, que se saiba de uma vez e para sempre que não poderiam desenvolver-se os corpos superiores existenciais do ser, mediante os quais podemos nós converter-nos em homens de verdade, se alteramos a ordem do organismo humano. Discípula. Venerável mestre, no caso de um matrimônio em que só a mulher aceita ou pratica o ensino gnóstico, tenta por todos os meios de atrair o marido e o fazer compreender e aceitar o ensino, contudo, nada consegue e passa muito tempo, e nem com amor, nem diplomacia tem sido possível sua mudança,
é conveniente separar-se desse varão? Ou se o caso é contrário, separar-se da mulher em caso de que não hajam filhos? E se usar, conformar-se? Ou de nenhuma maneira se deve abandonar ao cônjuge que não aceite a castidade? Mestre, em nome da verdade temos que dizer, existem duas vias, a vertical e a horizontal, e ambas formam cruz. Pela linha horizontal caminha Dom Raimundo e todo mundo, tal linha começa com o nascimento e conclui com a morte. A vertical é diferente, nela estão os distintos níveis da consciência. Sucede que ambas linhas formam cruz e se encontram exatamente dentro de nós mesmos, nem um instante adiante, nem um instante atrás, aqui e agora. Há que dizer com certa ênfase que não é possível que um homem que circula pela vertical, que é a senda da revolução da consciência, possa entender-se com uma mulher da horizontal ou vice-versa. Se bem é certo que há muitas mulheres gnósticas aspirantes que sofrem porque o homem não é da vertical, senão da horizontal, não é menos certo também que há muitos homens da vertical que sofrem porque sua mulher é da horizontal. A vertical e a horizontal não podem entender-se, é como querer misturar a água com o azeite. Se um homem da vertical está casado com uma mulher da horizontal, não lhe resta mais remédio que sobrelevá-la e saber ter paciência. Se uma mulher da vertical desafortunadamente se encontra casada com um homem da horizontal, pois o mesmo, multiplicar a paciência até o infinito. Que faria um homem que tivesse que praticar o Sahaja Maituna com uma mulher da horizontal? A ela, sendo da horizontal, não poderia agradar-lhe de modo algum a atitude do homem ou o Sahaja Maituna, então este teria que saber sobrelevar a coisa, teria que saber trabalhar com a mulher na forja dos cíclopes, calar-se, deitar seus mantras com a mente, fingir que se encontra no ato sexual comum e corrente de qualquer fornicário, retirar-se a tempo. Também é muito certo que uma mulher, por exemplo, da vertical que lhe toque trabalhar na forja dos cíclopes com um homem da horizontal, sofre e tem que aprender a transmutar suas próprias energias em meio de grandes dificuldades. Obviamente, ao varão da horizontal, não lhe agrada de modo algum a atitude da mulher da vertical, total que, essa mulher tem que transmutar fingindo ser fornicária, sem sê-lo, calando devidamente, mantralizando, isto é, usando o verbo silenciado e não cair no orgasmo fisiológico jamais. Obviamente, o sacrifício assim é duplo, triplo, portanto o resultado não se deixa esperar, é maravilhoso. Mas eu não aconselharia jamais que um homem abandonasse a sua mulher, nem a uma mulher que abandonasse o homem. Se já são recém-casados, devem sobrelevar-se com amor e com infinita paciência. A senda, o caminho começa no lar, na casa, se não é capaz de manejar seu lar, não serve para a senda. A mulher que abandona um homem porque ela é da vertical e ele é da horizontal, pois não poderá trilhar a senda da perfeição jamais. O homem que também abandona a mulher porque ela é da horizontal e ele da vertical, tampouco poderá chegar jamais à autorrealização íntima do ser. O que queira autorrealizar-se, o que queira recorrer com êxito à senda do fio da navalha, tem que começar por ser o bom dono de casa, saber manejar seu lar com harmonia, com beleza, com perfeição. Aqueles que na vida prática não têm sabido organizar um lar, não servem para o caminho, não servem para a senda, não podem jamais autorrealizar-se. Tenho podido observar que muitos que atualmente recorrem à senda e que não têm sabido ser bons donos de casa, têm resultado certamente um manifesto fracasso. Discípula. Como se deve fazer o trabalho durante a magia sexual ou arcano AZF? Mestre. Certamente, o trabalho na forja dos ciclopes é maravilhoso. Obviamente, ao não derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o esperma sagrado se converte, pois, em energia, e esta ascende por seus respectivos cordões ganglionares até o cérebro. O resultado de tudo isso é que, ao fim o fogo se levanta vitorioso pelo canal espinhal medular do asceta agnóstico. Mas há que ter em conta a dissolução do ego, do si mesmo, do eu mesmo. Se alguém fabricasse os corpos existenciais superiores do ser e não dissolvesse o ego animal, inquestionavelmente, se converteria em um anasmussen com o duplo centro de gravidade, em um aborto da mãe cósmica, em um fracasso. Chegou a hora de compreender a necessidade de dissolver todos esses elementos que, em seu conjunto, constituem o eu mesmo, o si mesmo. Só assim é possível de verdade evitar-se um fracasso. Se alguém criasse os corpos existenciais superiores do ser e se convertesse em homem,
De verdade, em homem completo, mas não eliminasse os eus que personificam a nossos erros de tipo psicológico, seria um Anasmussen mais com duplo centro de gravidade, um fracasso. Por todos estes motivos é conveniente que durante o trabalho na nona esfera se dediquem os iniciados em forma intensiva, não só a criar os corpos existenciais superiores do ser, pois estes se criam automaticamente mediante a transmutação do esperma em energia, senão ademais, é o mais importante, em tais momentos trabalhar com a lança de Eros, suplicar a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, desintegre esses agregados psíquicos que interiormente levamos, que personificam nossos erros. Na vida diária devemos nós auto-observar-nos. Quando nos achamos em contato com as gentes, os defeitos que levamos escondidos afloram, mas se estamos alertas e vigilantes como o vigia em época de guerra, então os destruímos. Defeito descoberto deve ser compreendido integralmente em todos os níveis da mente e depois eliminá-los com a ajuda de Devi Kundalini Shakti. Conforme vamos morrendo de instante em instante, de momento em momento, vamos recebendo a iluminação. Não é possível lograr o despertar da consciência enquanto não tenhamos dissolvido o eu mesmo, o si mesmo. Agora compreenderão vocês por que é tão fundamental o trabalho na dissolução do ego. Extratos do livro Revolução da Mulher, edição do ano 1976, por Maria M. R. de Palacios. Discípula. Mestre, que procedimento ou técnica, durante o Sahaja Maituna, devem seguir os esposos para eliminar seus defeitos? Mestre. Os esposos devem, durante a cópula química, pedir ambos pela desintegração do mesmo defeito. É falta de caridade e de amor que o marido esteja pedindo pela desintegração de tal ou qual defeito, e a companheira esteja, por seu lado, pedindo pela morte de outro defeito. É precisamente o poder do andrógeno, formado pelo casal no transe sexual, o que vai utilizar a Divina Mãe Kundalini para incinerar tal ou qual agregado psíquico. Se o fogo elétrico dirige ambos cônjuges para um mesmo defeito, a desintegração não se faz esperar. Repito, ambos cônjuges devem implorar pelo mesmo defeito. Discípula. Mestre, que opina você sobre o aborto? Mestre. O aborto é uma destruição da obra da Mãe Natureza. Bem sabemos que a deusa Mãe Natura trabalha criando organismos. Cada um de nós a leva dentro de si mesmo, na própria psique. É ela quem une o esperma ao óvulo, ela é quem elabora a célula germinal primitiva, com seus 48 cromossomos, ela é a que dá os impulsos para a formação genuína da célula germinal primitiva, e graças a isto o organismo se desenvolve e se converte em um arquétipo criador. Assim, pois, na realidade da verdade a mãe luta intensivamente para fixar um organismo, e quando alguém destrói sua obra, comete um crime que de modo algum pode passar despercebido para a grande lei. Seria absurdo que a grande lei estivesse de acordo com este tipo de destruição, e naturalmente sanciona, severamente, a todo aquele que destrói a obra da Mãe Natureza. Portanto, o aborto provocado intencionalmente é um homicídio, sancionado como tal pela grande lei. Discípula. Quando sobrevém o aborto involuntário, pode considerar-se como um karma. Mestre. Não sempre é kármico, pois muitas vezes um acidente pode provocar um aborto. É kármico algumas vezes, como nos casos em que as mulheres começam a gestar uma criatura, e uma e outra vez falham em suas tentativas. Discípula. Em traços gerais, que consequências trará à humanidade a legalização do aborto? Mestre. Como quer que a humanidade está dedicada ao erro e o aborto se tem legalizado, e se toma como um fato normal, já oficializado, isto acarretará um karma terrível aos habitantes da Terra. É claro que quem não tenha provocado abortos, não terão nada que pagar, mas tudo isso, em geral, influirá nas grandes catástrofes que se avizinham. Discípula. Qual é a causa do atual fracasso político, tão característico, nos modernos líderes governamentais? Mestre. Esta política fracassada, utilizada pelos líderes modernos, tem suas raízes na debilidade sexual dos mesmos. Bem sabido é que a sociedade moderna está controlada pelos patifes do intelecto. Os patifes do intelecto são terrivelmente fornicários e tudo isso já está demonstrado até a saciedade. Um patife é a mistura do intelectualismo com a falta de espiritualidade,
e a falta de espiritualidade ocasiona luxúria exorbitante, e como quer que, repito, o mundo está governado por patifes, não é estranho que isto suceda. Assim, pois, os políticos, por ser débeis, são governados pelo super-homem. Os políticos, por ser débeis sexualmente, estão governados pelo círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. Os políticos vêm a ser como fichas negras que a fraternidade da luz interior manipula. Existem fichas brancas e negras, e a fraternidade da luz interior reforça, às vezes, uma ficha ou outra, de acordo com o karma e o dharma das nações. Diversas perguntas formuladas ao mestre e não recolhidas nos anteriores apartados. X exortações à juventude gnóstica.